Hello, Chen! Hoje vamos falar de um assunto um pouquinho delicado. Fazer um vídeo curtinho, rapidinho, para falar sobre o dia que eu sofri racismo na Alemanha. Porque sempre me perguntam, Cris, como é ser negra aí na Alemanha? Você sofre muito racismo? Então, dizer que sofro muito racismo, se eu disser isso, estarei mentindo. Até porque eu reconheço situações racistas de um tempo pra cá. Antes, eu não reconhecia as situações racistas, mesmo tendo as sofrido. Hoje, quando eu lembro delas, eu penso, pô, isso foi racismo. Por exemplo, quando eu tava no Brasil, tinha um jornalista que, na época, por meu cabelo ser crespo, e eu, na época, alisava, e como meu cabelo cresce muito e eu não cuidava, ele vivia todo um cracoladinho aqui embaixo, e pra ele era horrível, né? Pra ele era o cabelo bombril e tal. E ele sempre tinha as brincadeiras que ele fazia. Quando eu chegava lá, ele dizia, Cris, por que você não taca fogo nesse cabelo e corre? Como se meu cabelo fosse palha, como é que chama? Essas palhas de pegar fogo, sabe? Tirava onda e eu só fazia rir. Eu não reconhecia essa atitude dele como racista. E era uma atitude racista. Hoje é que eu olho pra trás e vejo isso, né? Do mesmo jeito quando chamava meu cabelo de cabelo duro ou de cabelo ruim. Pra mim eram brincadeiras de mau gosto, mas não era racismo. Hoje é que eu reconheço isso. Então, o dia em que eu sofri racismo na Alemanha foi há quase um ano atrás, quando eu comecei o meu curso aqui, o meu Ausbildung. Na escola que eu estudo, a gente estava fazendo, nesse dia era um dia de verão, a gente estava fazendo treinamento de bombeiro, de fuga, caso houvesse um incêndio ou coisa do tipo na escola. Então todo mundo tinha que sair correndo da sala e se aglomerar no pátio, todo mundo junto. A escola em que eu estudo, a maioria dos alunos são brancos, tem alunos negros, mas são bem poucos, e eu sou uma delas, né? Nesse dia, era um dia quente, eu tava com uma blusa assim, com os braços expostos, com a pele exposta. E aí tava todo mundo junto no pátio. De repente, tinha uma branca do meu lado, uma garota branca do meu lado. Eu toquei nela sem querer, assim, meu braço tocou o braço dela sem querer. Ela me olhou com uma cara de nojo. Uma cara como se tivesse alguma coisa suja em mim. Aí olhou pro meu braço, olhou pro braço dela e se limpou, assim, olhando pra minha cara com a cara feia, com a cara de nojo e se limpando, como se a minha pele tivesse sujado a pele dela. No momento eu reagi, tipo, pedi desculpas, né, por ter sujado a pele dela. E fiquei meio sem reação, fiquei sem entender por que a pessoa reagiu daquela forma. Até cair a ficha de que a atitude que ela fez foi uma atitude racista. E quando caiu a ficha, doeu. Eu chorei. Porque foi quando eu comecei a entender o que o racismo faz com a gente. E eu chorei pra caramba nesse dia, me perguntando qual é que pode um ser fazer um negócio desse. O que é que tinha minha pele, pra ter sujado a pele dela? Pra ela ter me olhado daquela forma, ela não falou nada, mas o olhar dela falou tudo. Foi um olhar de nojo. E nesse dia eu passei a entender o que é sofrer racismo. Pode não ter sido como uma forma tão agressiva como muitos irmãos sofrem no Brasil, como muitos relatos que eu leio de irmãos que sofrem no Brasil, mas foi doloroso. Só em lembrar já deixa meus olhos cheios de água. Porque eu já entendo isso quando eu lembro de você entrar de quando entrava nas lojas e sempre tinha alguém pescando atrás de você, como se você fosse, pelo fato de você ser negro, você fosse empacotar alguma coisa em sua bolsa. Isso dói. O racismo dói. O racismo machuca. Essa foi a situação em que eu vivi aqui e reconheço que foi racismo. Uma outra vez, eu presenciei uma atitude racista dentro do ônibus em que eu estava. Uma senhora também preta, assim como eu, preta, entrou no ônibus, ela não falava direito o alemão e queria colocar o carrinho de bebê no lugar que é
próprio para isso, dentro do ônibus. E a pessoa, tinha um senhor lá alterado, começou a criticar ela, porque ela não pedia direito, porque ela não falava direito, e ela, na verdade, não sabia falar alemão. Ela tentou falar com ele em francês, ele não falava francês, tentou falar com ele em inglês, ele não falava inglês, e ela não conseguia se comunicar direito com ele, e ele, todo ignorante, daqui a pouco ele começou a usar contra ela termos racistas. Mas aí, as pessoas no ônibus não aceitaram a forma com que ela falou com ele, com que ele falou com ela. E aí começaram a criticá-lo, começaram a xingá-lo, até que, não sei se era o ponto do ônibus que ele ia descer realmente, mas ele saiu correndo do ônibus porque todo mundo se revoltou com ele da forma com que ele falou com ela. Ele usou de termos bem racistas, nos quais aqui são meio que proibidos de se falar, né? Você ouve pessoas falando isso, já ouvi piadas de conhecidos na escola também, usando esse termo, mas é algo proibido de se falar. É como no Brasil. Ninguém é racista. Ninguém é racista. Se você pergunta pra alguém, ele vai dizer, eu não sou racista. De jeito nenhum. Mas não é o que a gente vê diariamente, né? Atitudes racistas estão aí, todos os dias, à tona, né? É a mesma coisa aqui. As pessoas não aceitam o racismo em público. Elas reclamam, mas há racistas aqui como há racistas no mundo todo. Foi esse o vídeo que eu resolvi fazer, explicando, contando de como foi o dia em que eu sofri racismo na Alemanha. Até mais.